Rodrigo Ferreira e esse é o NGF Resenha. No programa de hoje eu vou começar uma série de resenhas sobre a nova fase da Marvel no Brasil, que já faz um tempo que começou, algumas séries começaram a sair em novembro do ano passado. Eu comecei a acompanhar recentemente algumas, não todas, porque fica muito caro acompanhar todas as séries. A série que começou a sair antes de todas foi a do Homem-Aranha, se eu não me engano, que foi em novembro, então saíram só 5 edições, né? As mais recentes, óbvio, começaram a sair agora, a primeira edição. E a que eu vou começar a falar é dessa daqui, ó. É Capitão América, né, que é estrelado pelo Sam Wilson já, né, como Capitão América. Não são as primeiras histórias do Sam Wilson como Capitão América, porque antes dessa série aqui teve uma anterior que foi estrelada por ele e que foi escrita pelo Rick Remender, um autor do qual eu gosto muito, mas eu não cheguei a acompanhar essa fase dele escrevendo o Sam Wilson como Capitão América. A última vez que eu li Capitão América do Remender, aliás, ainda estava na fase anterior ao Steve Rogers envelhecer, né, por causa da perda do efeito do soro do super soldado, então é por isso que o Sam Wilson assumiu o posto de Capitão América e o Steve Rogers se retirou, né? O bacana dessa nova fase, que é escrita pelo Nick Spencer e desenhada, pelo menos esse primeiro arco, né, é desenhado pelo Daniel Acunha, é que você não precisa saber de nada disso que eu estou falando, porque ele recapitula dentro da própria história, faz umas recapitulações, assim, uns flashbacks rápidos, mostrando o que aconteceu com o Sam Wilson antes dessa primeira edição aqui. Então, assim, é uma edição justamente para quem não estava acompanhando a série do Capitão América Sam Wilson. Dá para acompanhar numa boa, tanto é que a primeira página de recapitulação tem umas frases simples, mas que vai direto ao ponto e fala que depois que ele foi privado do soro de super soldado, que o mantinha jovem e forte, Steve Rogers passou seu escudo para o seu aliado de longa data, Sam Wilson, mais conhecido como Falcão. Agora Sam Wilson trava o bom combate com o Capitão América. Basicamente tudo que você precisa saber antes de começar a ler essa história. Por quê? Quando você vai lendo a história desse primeiro arco, o início desse primeiro arco aqui, o próprio Sam Wilson vai aos poucos relembrando os eventos recentes que levaram ele ao ponto onde ele está agora. Que não é o melhor dos pontos, porque ele é praticamente os Estados Unidos inteiro tá dividido, tem opiniões divididas com relação a ele como Capitão América, porque ele, diferente do Steve Rogers, ele não tem tanto receio de expressar a opinião política dele. E esse é um ponto, um dos pontos um tanto polêmicos dessa nova fase do Capitão América, porque o Sam Wilson ele realmente sente necessidade de opinar a respeito do que ele concorda e daquilo com o qual não concorda dentro da política tanto interna como externa dos Estados Unidos. Ele mora no Harlem, né, ou seja, um dos bairros de Nova York bastante conhecidos pela população negra. E dando continuidade à série anterior, que eu não acompanhei, mas assim, dá pra gente deduzir o que aconteceu pelos flashbacks aqui, a Misty Knight, que é uma detetive particular que tem um braço biônico, né, cibernético, não sei exatamente, é uma das parceiras dele nessa fase aqui, que já dá continuidade a algumas histórias da fase anterior. Ele próprio explica que o que aconteceu com ele é que ele está terminando uma etapa da vida dele em que ele estava limpando a SHIELD da influência da Hydra, porque no início da fase dele como Capitão América, uma das missões foi essa, né? Encontrar os agentes infiltrados da Hydra dentro da SHIELD, fazer uma limpeza mesmo, assim, capturar todos, né? E a Misty Knight é uma das que ajudou ele a fazer essa limpeza, né? Caçar esses agentes da Hydra que estavam infiltrados na SHIELD. Aqui, nessa primeira edição, eles mostram o finalzinho dessa guerra dele contra a Hydra, né? Dentro da SHIELD. E já dá pra ver que ele não está se entendendo muito bem com a SHIELD, justamente por causa desse posicionamento político que ele começa a assumir com a mídia, né? Tanto é que aqui mostra um trecho em que ele convoca uma coletiva de imprensa para expressar algumas opiniões a respeito de alguns segredos da Hydra que foram expostos alguns meses atrás, que é quando eles descobrem que a SHIELD tinha um projeto secreto, assim, onde eles usariam um cubo cósmico para reescrever a realidade sempre que tivesse alguma coisa assim que mexesse muito assim com a segurança nacional e mundial. E é claro, a SHIELD nega que isso é verdade, mas na verdade é verdade, só que
eles cancelaram esse programa, enfim, os detalhes disso vocês descobrem, assim, pelo menos o que vocês realmente precisam saber, vocês descobrem lendo a HQ, que é muito bem escrita pelo Nick Spencer. Ele tem um domínio muito grande na narrativa. E é claro, ajuda bastante também o fato de ser o Daniel Acunha, o desenhista, que ele tem um estilo muito legal, que eu pelo menos gosto muito, assim, que é uma mistura de moderno com tradicional. Fica entre o fotorrealístico e o comics, sabe? E quadrinho tradicional, assim. E é muito agradável de ler, e quando é para desenhar porradaria, ele diagrama muito bem as cenas de ação, mas essa alternância que o Nick Spencer imaginou entre passado e presente, assim, mostrando os eventos recentes na vida dele e vindo pro presente, ele refletindo sobre aquilo tudo que aconteceu, ficou bem bacana, ficou uma dinâmica bem legal. A história em si não tem tanta ação, mas você fica interessado em saber até o que aconteceu com o Sam Wilson para ele chegar no ponto onde ele está, porque ele apesar de fazer parte de uma equipe dos Vingadores, a equipe atual dos Vingadores, né, ele quis se desligar do governo dos Estados Unidos, né, e também da SHIELD, né, justamente para ele atender casos que nem sempre estão de acordo com a opinião do governo dos Estados Unidos, de acordo com as leis dos Estados Unidos. Então, sim, tem um elemento polêmico, sim, e talvez o mais polêmico de todos seja justamente que os inimigos que ele enfrenta aqui, pelo menos nessa primeira edição, são os Filhos da Serpente, que é um grupo terrorista. Eu daria para chamar ele de grupo terrorista, fundamentalista, religioso, ultrapatriótico, sabe? Porque eles defendem que as fronteiras dos Estados Unidos são sagradas e não podem ser invadidas por imigrantes ilegais, e eles assumem a responsabilidade de vigiar as fronteiras entre os Estados Unidos e o México. E um dos casos que ele está tentando resolver aqui é o sumiço do neto de uma imigrante mexicana. Ele se envolve com essa questão de fronteiras, de imigrantes ilegais, e ele impede os Filhos da Serpente de prenderem, até de não matarem, né, porque eles não tentam matar os imigrantes que estão tentando entrar ali, mas eles tentam prender, eles tentam fazer justiça com as próprias mãos. Basicamente é isso que eles tentam. Então, assim, é um tema que tá muito em voga atualmente, né? Especialmente por conta das opiniões, da vontade que o Trump tem de erguer fronteira, de erguer um muro. Ele não é citado diretamente o Trump, mas é muito claro que isso é um reflexo da eleição americana. Porque a primeira edição dessa série aqui, apesar de estar chegando aqui agora, a primeira edição saiu em dezembro de 2015 lá nos Estados Unidos. Então, assim, tava ainda naquele clima, né, de eleição, de todas aquelas... a polêmica toda, né, do Trump querer fechar as fronteiras dos Estados Unidos, erguer um muro para impedir os imigrantes do México de entrarem no país. O que chama atenção não só a abordagem desse tema atual, mas também, assim, de não assumir exatamente lados, sabe? Assim, não é que ele fique em cima do muro, não, mas ele tá tentando impedir terroristas caseiros, né? Porque os Filhos da Serpente, eles são dos Estados Unidos, né? Eles são norte-americanos, só que eles estão se sentindo acima da lei, né? E querendo fazer uma coisa que cabe ao governo americano ou às autoridades americanas. E uma das coisas que é bastante abordada nessa primeira edição é justamente a questão de abuso de poder. Tanto é que um dos motivos pelos quais o Sam Wilson quis se afastar da SHIELD, não quis ter conexões diretas com a SHIELD, foi justamente isso, esse Kubic, né, que é o projeto Kubic, que queria usar um cubo cósmico, que é um artefato bastante poderoso do universo Marvel, que permite ao usuário reescrever a realidade, né? Então, assim, ele foi contra esse abuso de poder da SHIELD. Pelo fato de ele ser negro, de ter vivido num bairro mais classe baixa, né, de Nova York, assim, então ele quer realmente fazer justiça, assim, por aqueles que são menos favorecidos, né? Então, assim, ele não só procura defender a questão de pessoas que estão entrando nos Estados Unidos, assim, para sobreviver.
Bacana da equipe de suporte, assim, da equipe de apoio do Sam Wilson, que é composta pela Misty Knight e por um herói assim bem obscuro, assim, bem terceiro, talvez quarto escalão da Marvel, que é o Demolição. O Demolição é bem interessante porque ele não é tão conhecido, ele usa e ele, pelo menos assim, o uniforme antigo dele parecia uma mistura do uniforme do Demolidor com o do Wolverine, assim, porque a máscara é muito parecida com o do Wolverine e o resto do uniforme dele é bastante parecido com aquele primeiro do Demolidor, que era amarelo e preto, se não me engano. Amarelo e preto ou amarelo e vermelho? Enfim. E ele também é um dos que fazem parte da equipe de apoio do Sam Wilson, como Capitão América, né? E enquanto a Misty Knight é a negra, né? É uma detetive negra, o Dennis Dumping, né, que é o Demolição, ele foi sem teto, ele já teve problemas mentais, assim, então assim, a equipe dele é bem de pessoas desfavorecidas, não sei, assim, de minorias, digamos, né, e esse é um tema que está bastante em voga, tanto é que recentemente saiu uma reportagem que chamou bastante a atenção dos leitores de quadrinhos, porque a matéria aponta que o motivo das quedas de vendas da Marvel é justamente por essa substituição dos personagens principais, né, dos heróis mais conhecidos da editora, por outros que são representantes de minorias. Então tem, por exemplo, Capitão América Negro, tem a Thor, que é uma mulher, sabe? Apesar de ser uma personagem bem antiga, assim, que é lá do início da série do Thor na Marvel. E o bacana é que ele tem essa equipe que foge completamente do tradicional, né, e do convencional, e é bacana a interação deles. Aliás, um dos pontos fortes, assim, um dos pontos positivos dessa edição é que o Nick Spencer, além de saber montar uma história bem, assim, de ir alternando entre passado, presente, assim, e tornar a leitura bem envolvente, os diálogos deles são muito bons, muito bem escritos, assim, soam bastante naturais e tem umas tiradas de humor, umas ironias que tornam a história bem agradável de ler, apesar dos temas um tanto polêmicos. Eu não diria que o Nick Spencer está defendendo um lado ou está se posicionando contra o atual presidente dos Estados Unidos, né, que na época, quando ele escreveu isso aqui, ainda era um dos presidenciáveis, né, ou seja, um dos concorrentes ao cargo. Mas ele toca em pontos assim que são pertinentes, né? Questão de imigração ilegal, se é tão preto no branco assim, se deve realmente impedir totalmente esses imigrantes de entrarem no país, né? Tanto é que no momento aqui em que está ocorrendo uma discussão no voo que o Sam Wilson pegou, né, do Arizona para Nova York. Aliás, esse é um ponto até engraçado, mas já comento para vocês. Rola uma discussão sobre essa questão dos imigrantes, assim, um dos participantes levanta aquele ponto bem óbvio, né, que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é uma nação formada por imigrantes, né? Então chega a soar um tanto hipócrita da parte daqueles que defendem um fechamento total do país e aquela coisa que foi bastante levantada pelo Trump, assim, de que esses imigrantes estão roubando os empregos dos norte-americanos, sendo que as pessoas que nasceram nos Estados Unidos são norte-americanos, mas muitas delas são descendentes de imigrantes de outros países. Enfim, é uma questão bastante complexa e ele não tenta mostrar o que é certo, o que é errado, ele só está levantando alguns pontos, né, algumas ideias e debatendo ideias. E esse é outro dos pontos fortes dessa edição. Embora ela não tenha muita ação, ou seja, porradaria, apesar de ter algumas, né, porque história de super-herói tem que ter algum momento algum momento mais catártico, né, em que os heróis estão enfrentando algum vilão, e tem 2 vilões aqui. Da primeira edição são os Filhos da Serpente, da segunda edição, apesar de ser uma continuação da primeira, né, uma continuação direta da primeira, ele enfrenta um cara que é um inimigo bem pouco conhecido, assim, terceiro, quarto escalão, chama Armadilho. É um cara do porte do Hulk, só que show todo encouraçado, e aliás, a participação dele é bem interessante, porque ele é um vilão que o Sam Wilson enfrentou alguns meses atrás, não sei se, não dá pra saber quanto tempo atrás, mas enfim, e que ele prometeu ajudar o Armadilho a reverter essa condição dele, porque fizeram algum experimento nele, né, que ele começou a brotar
uma espécie de couraça mesmo, assim, uma armadura natural, né? A condição dele é bastante parecida com a do Coisa, do Quarteto Fantástico. Toda essa edição aqui é um flashback, né? Enquanto ele está viajando de avião na classe econômica, isso é um ponto interessante, porque a gente pensa assim, cara, o cara é o Capitão América, né? Embora não seja o Steve Rogers, mas ele é o Capitão América, então ele tem todo um status, né? Ele é uma espécie de símbolo dos Estados Unidos, e o cara está viajando de classe econômica, mas tem um porquê disso, e é bem interessante. É interessante como o Spencer, ele dá uma humanizada, né? Não rebaixada, eu ia falar rebaixado, mas não é bem a palavra não. Ele dá uma humanizada, então o Sam Wilson não é um cara totalmente perfeito, assim como o Steve Rogers não é perfeito assim, mas muitas vezes alguns autores pintavam o Steve Rogers como o ápice da perfeição, não exatamente perfeição, mas como se fosse um modelo a ser seguido, mas ele mesmo, o próprio Steve Rogers reconhece que ele tem falhas, assim como o Sam Wilson reconhece as falhas que ele tem. E é bacana essa humanização que ele dá no Sam Wilson, porque a gente entende os dilemas dele, a gente entende por que é tão difícil ser o Capitão América, porque ele tá vestindo um uniforme, ele tá assumindo aquele manto que o Steve Rogers carrega há décadas, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, e de repente ele virando o Capitão América, assim, ele tem toda essa responsabilidade, mas ele também não quer ser um cara sem opinião própria, sem uma forma de melhorar o país dele, mesmo que ele não concorde com todas as políticas, né? Os movimentos, as estratégias políticas dos Estados Unidos. Isso é interessante. Isso eu tenho que admitir que é interessante. E é uma história muito boa, é um início de arco muito bom. Uma coisa que eu estou gostando bastante da forma como a Panini está publicando a nova fase da Marvel, assim como vai começar a publicar a nova fase da DC da mesma forma, pelo menos pelo que eu vi dos planos é parecido. Eles começaram a publicar, a dividir as séries muito bem, assim, em blocos, né? Então, por exemplo, Capitão América só vai sair nessa edição, assim. Eu imagino que quando começar a sair a fase do Steve Rogers também vai ser nessa série aqui, né? Aí vai dividir, vai ter uma história do Steve Rogers e uma história do Sam Wilson. Isso é bem legal. Eles fizeram aquilo que já fazia muito tempo que muita gente estava pedindo, que é não fazer tantos mix e fazer séries que se combinam. E é bacana porque, por exemplo, se você gosta só do Capitão América, você vai comprar só a revista do Capitão América. Se gosta só do Homem de Ferro, que é outra que eu estou acompanhando também, só a revista Homem de Ferro. E tá muito gostoso, assim, tá legal de acompanhar, assim, sabe? Porque você só compra a série que você se interessa. Tem a Universo Marvel, né, que essa é mix, mas assim, eles reuniram as séries assim que talvez não tenha tanta chance de vingar se sair ela sozinha, isolada, então eles reuniram no mix. Aí tem Hulk, Capitã Marvel, Esquadrão Supremo e algumas outras lá. Mas não é dessas que eu tô falando das principais. Então sim, tem série do Capitão América, tem a série do Hulk. Começou a sair atualmente também essa daqui que é bem divertida, que é a do Homem-Aranha com o Deadpool, que é pra quem gosta de zoeira total mesmo. A Panini, nesse ponto, ela tá acertando muito de desmembrar mais as séries, né? E deixar mais focada em cada herói, assim, ou pelo menos no núcleo de cada herói. E o legal também dessa fase atual da Marvel é que a Panini, como cada edição tem umas 52 páginas, algumas um pouco mais, esse daqui da primeira edição, pelo menos da Thor, tem 60 páginas, é que eles estão usando aquele papel com melhor qualidade, que é o LWC, né, que é aquele papel que ela usa para os encadernados de banca, né, que é capa cartão, valoriza mais a arte, né, no LWC, né, fica mais vistosa a arte, vocês veem que tem um brilhozinho a mais, assim, isso ajuda bastante, especialmente no caso do Daniel Alcunha, porque ele usa uma colorização que, apesar de ser digital, ela meio que simula uma colorização por tinta, né? Assim, dá pra ver que não é tinta, que é o que dá um ar mais fotográfico às ilustrações dele, embora não seja fotorrealista. E, então, assim, é muito bom. Eu recomendo bastante que comece a acompanhar essa série do Sam Wilson, porque é muito bem desenhada, muito bem escrita, aborda temas atuais, sabe? Mesmo dentro do universo super-heróis da Marvel, mas a Marvel sempre fez isso. Ela sempre procurou refletir a respeito de problemas do nosso mundo dentro do universo dos quadrinhos de super-heróis, assim, porque realmente às vezes algumas coisas, alguns problemas reais a gente enxerga melhor quando numa roupagem um pouco mais, digamos, exagerada,
né? Porque o universo dos quadrinhos super-herói é uma espécie de extrapolação da nossa realidade, né? Pessoas com superpoderes, pessoas com poderes capazes de reescrever a realidade, como o cubo cósmico, né? E isso é interessante, porque apesar de não existir isso no nosso mundo, a gente fica se perguntando, mas e se existisse? Será que a gente não ia usar? Será que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, ou de outros países, né, não iriam usar recursos assim para mexer no mundo inteiro de forma que ele se adequasse à visão política deles? São pontos relevantes e que são interessantes da gente ver sendo abordados dentro de uma história de super-herói. E isso o Nick Spencer, que é um ótimo escritor, está fazendo muito bem. E com o auxílio do Daniel Acunha, que é um excelente ilustrador, tem tudo para agradar bastante. Pelo menos no que diz respeito ao tratamento que ele está dando para o Sam Wilson como Capitão América, ele está mandando muito bem. Ele está fazendo um trabalho exemplar e pelo menos essa primeira edição vale a pena comprar. Agora eu vou falar um pouco da nova Thor. Não é tão nova assim, porque já começou a sair ano passado as primeiras histórias dela, né, aqui no Brasil. Tanto essa primeira edição da Thor como essa primeira edição do Capitão América se passam depois da mega saga que aconteceu nos últimos meses aí, né, que é a Guerras Secretas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Guerras Secretas, até porque eu infelizmente não li ainda, mas a Marvel foi muito sábia nesse ponto de começar todas as séries partindo do pressuposto que ninguém acompanhou as histórias anteriores desses personagens, assim, porque são realmente pontos de entrada para novos leitores. A do Capitão América funciona muito bem nesse ponto, e a da nova Thor também funciona muito bem.